Acho estranho termos um programa sobre a fuga da família real para o Brasil. Aquilo foi uma cobardia. Eu não creio que tenha sido cobardia. De resto, em vez de fuga, podemos até chamar-lhe de retirada. Achas? Sinceramente, não sei. E podíamos perfeitamente falar de outro episódio da nossa história mais... Mais quê? mais tchan. Espera. Imagina milhares de pessoas e toneladas de objetos a atravessar o Atlântico em barcos de madeira. Não achas isso impressionante? Sim, é tchan. E mais, fundar na América do Sul a única corte barroca que existiu fora da Europa. Ok. Tens razão. É até mais do que tchan. É o que, em bom rigor histórico, se chama... tcharam. Boa! E o nosso rei, nessa altura, era o Dom João VI, certo? Não. Em 1807, Dom João era apenas príncipe regente. Quem reinava era a sua mãe, a rainha Dona Maria. Ah, Dona Maria. Dona Maria que... cucu, enlouqueceu. Precisamente, e por isso foi destituída do poder. E a mulher do Dom João era a famosa Dona Carlota Joaquina, não é? A princesa espanhola que, consta, tinha um feitiozinho... Enfim, como é que eu ia dizer isto? Vá, terrível. Não era nada terrível, Dona Carlota. Era só um feitio... algo complicado, gostoso. Quem diz gostoso diz ótimo. É lá, isto é que não estava previsto. E arrefeceu de repente. Tchau! Companheiro, comboio ou quê? Pá, qual vai continuar existe, pá. O quê? A greve? Não, mas já te explico. Vamos procurar um abrigo. Estamos a 29 de novembro de 1807, a noite em que a família real partiu para o Brasil. Isto porque as tropas de Napoleão, comandadas por Junot, estavam às portas da cidade. Não nos deixem aqui! Não nos abandonem! Abandonem. Abandonado é o que sente o povo e mais todos aqueles que ficam aqui em Portugal. E se fôssemos tentar ouvir o que Dom João tem para dizer ao povo antes de partir? Dom João não disse nada de relevante. Nada? Nada. A saída dele teve que ser rápida e discreta. Tudo o que Dom João fez foi mandar afixar pelas ruas de Lisboa este decreto explicando as razões da sua saída. Querendo eu evitar as funestas consequências que se podem seguir a uma defesa, tenho resolvido, em benefício dos meus vassalos, passar com a rainha, minha senhora e mãe, e com toda a real família, para os Estados da América e estabelecer-me na cidade do Rio de Janeiro até à paz geral. E depois da fuga, os membros da família real cuidaram de si e trataram de fugir sorrateiramente, exceto a rainha Dona Maria, que parecia preocupada em manifestar com o seu cocheiro. Calma! As pessoas dirão que fugimos. Calma! Mas a verdade é que eles estavam a fugir, certo? Mas também é verdade que a rainha era louca, certo? Sim, bem visto. Quantas pessoas embarcaram? Provavelmente cerca de 15 mil pessoas teriam embarcado para o Brasil. Imagino o desespero para as que ficaram. Sim, era ver elementos do clero e da nobreza a cotovelarem-se para um lugar a bordo. Quer dizer que no jet set da altura estalou o verniz. Para o Brasil. E depressa. Que vem o Junot. E o povo? O povo, esse, nem queria acreditar que os seus reis o abandonavam às tropas de Junot. Mas lá está, Fernando. É isso, precisamente, que me faz pensar se Dom João não terá sido um cobarde. Olha, talvez um cafezinho que faça mudar de opinião. Pelo menos vai aquecer. Dois cafés, por favor. Dois cafés!
A minha ideia é que o Dom João VI nem sequer queria governar. E não queria. O que ele queria era frangos. É exatamente a imagem que eu tenho dele. O que ele queria era frangos. Há algum problema nisso? Não, eu adoro frango. Eu também. Ah, bom. E, efetivamente, foi-se construindo ao longo do tempo uma imagem negativa de Dom João VI. Ele não estaria preparado para governar, não teria grande motivação para exercer o poder. Dom José, o seu irmão mais velho, é que era o herdeiro da coroa. Pois, só que Dom José morreu de doença. Sim, Dom José morreu de varíola e por isso Dom João tornou-se Dom João VI, rei de Portugal. Ou seja, o rei conhecido por ser solitário, medroso, indeciso, muito gordo e com umas grandes patilhas. Mas dizias, Fernando? No final do século XVIII não foi fácil para a generalidade das monarquias europeias e para Dom João em particular. Em Inglaterra, o rei Jorge III tinha ataques constantes de demência e até criou uma nova teoria da Santíssima Trindade constituída para além de Deus, por ele próprio e por um criado. Também tinha o hábito de trazer ao colo uma almofada jogando ser uma criança. Estava, portanto, ao nível da nossa rainha Dona Maria, a louca. Dona Maria dizia ver com frequência o fantasma do seu pai, Dom José, a arder no inferno ensanguentado e clamando vingança. Como vês, Dom João não tinha a tarefa facilitada. Tanto mais que em França, Luís XVI tinha sido decapitado pelos homens que fizeram a Revolução Francesa. Podemos então dizer que os reis andavam de cabeça perdida. No caso de Luís XVI, literalmente. Veio a guilhotina e tchuf-se! Ela! Viram por aí uma cabeça? É minha! É, este justo foi bem real. Até parecia a Bastilha. Praça da Bastilha! Eis o palco principal da famosa Revolução Francesa a 14 de julho de 1789. Revolução Francesa, que para muitos marca a passagem para a época contemporânea. Ela aboliu a servidão e definiu os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. E este é o monumento que representa a Revolução Francesa, a Coluna de Julho. Com licença. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ai, esta música cria-me assim um misto de emoções. O hino da França, a Marselhesa. Sim, é que por um lado lembra-me a cultura francesa, lembra-me Paris, a língua que é linda, l'amour. Por outro, lembra-me a seleção francesa de futebol, que eu odeio porque nos eliminam sempre. Sentes-te dividido? Completamente dividido. Há uma parte de mim que adora a França. Há outra que lhe tem cá uns nervos. Olha, então representas na perfeição a sociedade portuguesa no tempo de Dom João. A sério. E no Conselho de Estado encontram-se agora as duas fações. De um lado temos o Partido Inglês, liderado por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que deseja respeitar os pactos com o Reino Unido e insiste na ideia da guerra contra a França. Do outro, temos o Partido Francês, liderado por Dom António de Araújo e Azevedo, que defende a aceitação das condições francesas e, embora diga que busca a neutralidade, inclina-se para o lado da França. Neste jogo de poder, qual das fações sairá vencedora? Dom António era pelos franceses porque não sabia o que o Zidane nos iria fazer. Ou que as próprias tropas de Napoleão, lideradas por Junot, nos iriam fazer. O Junot. Mas olha, o Junot é um menino comparado com o Zidane. Repara, o Junot invadiu-nos uma vez, enquanto que o Zidane nos eliminou duas. E contra factos não há argumentos. Ok, pronto. Reconheço que estou a exagerar. Obviamente que o Junot não era flor que se cheira. Em a da verdade, também os ingleses que nos vieram ajudar a combater os franceses não se portaram muito melhor que os nossos inimigos. Pois, mas os ingleses, coitadinhos, ultimamente não têm hipóteses nenhumas contra nós. Continuas como bloqueado pelo futebol. Quem, eu? Não sou nenhum fanático do futebol. Há mais vida para além da bola. Olha, não volto a falar do assunto, se quer. Não lhe faço mais uma referenciazita. Palavra de honra. Voltamos então às invasões francesas? Claro, bola para a frente. Desculpa, Fernando. Ok, explica-me então o contexto político da época, mas como se eu fosse uma criança de vá.
5 anos. Quem é que era amiguinho de quem? Ok, comecemos por 1799, ano em que Dom João se torna príncipe regente e Napoleão acede ao poder em França. Napoleão. Boa. Oi. Então, nessa altura, aliás, como sempre, os portugueses e os ingleses já eram amiguinhos uns dos outros, não é? Exato, e Jorge III era rei da Inglaterra. Muito bem. E o rei de Espanha era quem? Era Carlos IV, nessa altura amigo de Napoleão. Bom, claro que os franceses e os ingleses nem se podiam ver à frente, não é? Como diria um puto de 5 anos, eram maus uns com os outros. E de que maneira? Já uns anos antes, em 1796, Portugal tentou manter-se neutro e os ingleses impuseram-nos a sua amizade à força. E em 1801, Napoleão, desejoso por quebrar a aliança luso-britânica, disse aos seus amigos espanhóis para nos atacar. Ai, que ciumento! Esse conflito, que durou apenas alguns meses, ficaria conhecido como a Guerra das Laranjas. Isso foi quando perdemos a Olivença. E o que é que o Napoleão fez a seguir? Não fez grande coisa. Ele estava mais preocupado com o que se passava no centro e no leste da Europa, até que os acordos de Tilsito vieram alterar tudo. Mas claro que vieram alterar tudo. Então, os acordos de Tilsito, que foram uns acordos... O que é que foram os acordos de Tilsito? Foram os acordos estabelecidos com a França, a Rússia e a Prússia, tentando acabar com o conflito. E, inclusivamente, conseguiram que a Rússia se aliasse à França para combater os ingleses. E é aí que o Napoleão vira a sua atenção para a Península Ibérica. Isso. Napoleão quer que Portugal adira ao bloqueio continental, não permitindo que os barcos ingleses comercializassem nos portos portugueses. E se calhar ainda tinha mais uma exigênciazita ou outra, não? Claro, teríamos de declarar guerra à Inglaterra, sequestrar as propriedades e prender os britânicos. E o que é que disseram os nossos amigos britânicos? Os nossos mesmo amigos? Das duas, uma. Ou a corte ia para o Brasil, ou eles próprios invadiriam o Brasil caso nos tornássemos amigos dos franceses. Que porreirinhos. E Dom João fez o quê? Fez o que pôde. Sequestrou as propriedades, interditou os portos ao comércio dos barcos ingleses e foi dizendo aos ingleses que era tudo para amansar o Napoleão. Bom. E ele amansou ou desconfiou de Dom João e deu um murro na mesa? Ok. Deu um murro na mesa. E depois mandou-os não invadir Portugal, é isso? Sim, deu-lhe essa ordem após ter assinado com a Espanha o Tratado de Fontainebleau. E a que é que constava o Tratado de Fontainebleau? Consistia essencialmente na divisão de Portugal em 3 estados, um ao norte, entre Douro e Minho, que se chamava Lusitânia Setentrional, seria dado a Maria Luísa, filha de Carlos IV de Espanha. Trás-os-Montes, as Beiras e a Extremadura ficariam nas mãos de França, governada agora por Junot, mas podendo reverter à Casa de Bragança se ela no futuro se mostrasse dócil e submissa. Outro, a sul do Tejo, chamado Principado dos Algarves, que pagaria ao primeiro-ministro espanhol Godoy os seus bons serviços. Ou seja, deu-se um bocadinho de Portugal e um cargo a todos. Isto foi um verdadeiro Jobs for the Boys do Napoleão. Ou melhor, um travail pour les garçons. Mais ou menos, porque 2 foram logo despedidos. Como assim? Logo em fevereiro do ano seguinte, 2 meses depois da corte portuguesa ir para o Brasil, em nome de Napoleão, Junot tomou conta de todo o reino. Ok. Portanto, Godoy e Maria Luísa foram burlados. Em março, os franceses substituem o rei de Espanha, Carlos IV, pelo seu filho Fernando VII. O Napoleão quer, o Napoleão manda. Melhor ainda, em abril, o rei de Espanha passava a ser nem mais nem menos do que o irmão do Napoleão, José Bonaparte. Ui! Ora, aqui está aquilo que eu chamo uma cunha valente. Ou, em bom francês, une valente cunha. Entretanto, foram todos presos. Fernando VII, Carlos IV e a mulher, Godoy. E, na sequência disso, o povo de Madrid revoltou-se com a anulação da Casa Real e houve imensos fuzilamentos. Isso aconteceu a 3 de maio. Esse dia é retratado neste famoso quadro do Francisco Goya que se chama precisamente Os Fuzilamentos de 3 de Maio. Essa mochila é pequenina, mas traz imensa coisa. E ainda não viste nada. Fernando, eu também tenho aqui uma máquina fotográfica para fotografarmos a família real já a seguir. Achas que foi mesmo assim que ele perdeu a guerra? Epá, será que tem bateria?
Nós estamos no barco de Dom João? Não, é o da Dona Carlota. Repara, ela está ali. Mas eles vieram separados. Sim, mas isso não é novidade nenhuma. Desde 1805 eles vivem separados. Minha cara, a males que ven por bien. ¿Quieres un ejemplo? Cuando João descobriu a mi plano para lhe roubar o poder, ele me expulsou para aqueles. Queria ele, o príncipe, evitar um escândalo público. Por mim, maravilha. Tranquila, bebendo no meu canto. Só necessitava de demonstrar que João estava tão louco como sua madre. E depois, o trono seria meu. Perfeito, não? Só que João não é louco nem estúpido. Sim, não é mesmo nada estúpido. ¿Por qué no te callas? Estúpido sí, porque me perdoó. Mas o futuro trará grandes oportunidades para eu ser a reina que eu mereço. Sí, João a mi lado. E Dona Carlota vai mesmo tentar e tentar e tentar ser essa rainha. Sim, até ficar esquecida e desterrada de vez em que é luz. Mas isso só será daqui a alguns anos. Ainda não creio que estamos neste fim de mundo. Eu te odeio, João! Ela não parece lá muito feliz de chegar ao Brasil. E raros serão os momentos de felicidade aqui. E porquê é que Dona Carlota e as outras mulheres têm aquela espécie de turbante na cabeça? Era moda? Não era moda, aquilo era uma infestação de... Piolhos, malditos piolhos, maldito barco cheio de piolhos, maldita viagem, maldito todo! O turbante era para disfarçar a calva. Mas aqui no Brasil as pessoas pensavam que era moda, exatamente como tu. Ah, e aderiram a essa pseudo-moda. Daí o traje típico das baianas. E também a resposta à pergunta, o que é que a baiana tem? Exato. Era piolhos. Maldito sejas, João! Mais um ataque de histeria. E eis Dom João, futuro Dom João VI, acabadinho de chegar ao Brasil. E aquele ali ao lado é o Conde da Ponte e o Governador da Bahia. Pode ser que morra de calor, literalmente. Ups, ele deixou cair ali qualquer coisinha. É uma perna de frango. Não matem guarda. Dom João tinha o hábito de guardar umas pernas de frango no bolso do casaco para comer mais tarde, inclusivamente durante os conselhos de Estado. Outros tempos. Caro Conde, avisai toda a gente que chegámos. Preparai uma festa. Dou-vos 2 dias. Com certeza, Vossa Majestade. Já anoiteceu, nós iremos providenciar tudo como devido. Depois da manhã, no desembarque oficial, faremos uma procissão, os sinos a repicar, toda a gente em grande euforia. Isso, com pompa e circunstância, digna da maior realeza, com maior requinte, com maior elegância. Sim, já sei que eram outros tempos. Mas a questão nem é tanto essa. É mais este cheiro esquisito no ar. Ó Luís, lembra-te que foram 55 dias de viagem, com muitos enjoos, muito calor, com muitas voltas à barriga, em barcos, sem condições higiênicas, sem casa de banho. Não sei se me percebes. Sim, estou a perceber. Se calhar é melhor irmos embora daqui. Sim, se calhar é melhor, se calhar é melhor. Nada como um bom tubo de escape para esquecer o pivete daquele barco. Fernando, a tua roupa! O que aconteceu à tua roupa? E a minha? O que aconteceu à roupa, Fernando? Ó Borges, nós andamos a viajar no tempo, andamos de país em país e o que tu estranhas é a roupa. Provavelmente é para estarmos mais frescos, estamos no Brasil. Vá, voltemos ao tubo de escape. O que não falta na cidade do Rio são sítios com ar puro. De resto, a cidade tem imensa floresta no meio dela. Imagino a surpresa que os portugueses devem ter tido ao avistarem uma natureza assim, tão imponente e diferente do que existe em Portugal.
Mas o impacto deve ter sido mútuo. Repara que os brasileiros, se os podemos já chamar assim sequer, tinham à sua frente, em carne e osso, os ícones que estavam estampados nas suas moedas, as pessoas que apenas conheciam das estátuas e das gravuras. Chegámos ao Paço Imperial, que foi a primeira residência oficial do Príncipe Regente quando chegou ao Rio de Janeiro. Palpita-me que quando aqui entrarmos vamos fazer uma viagenzinha ao século XIX. Porquê que dizes isso? Por causa destas letras aqui. Elas não existem atualmente, mas na altura estavam espalhadas por toda a cidade. E é o quê? Um grafite antigo? Não. São as iniciais que assinalavam as residências confiscadas à população. E o que é que quer dizer o PR? Príncipe Regente. Mas logo surgiram trocadilhos. Prédio roubado, põe-te na rua. Oh, Fernando, e achas que o Dom João está aí dentro? Bem-vindos à minha humilde casa. A sua? A sua não, a nossa. Como assim, senhora? Bom, mas tem razão no que toca a humildade da casa, porque isto mas parece um pardieiro. Como imaginais, não podemos viver na rua, mas o senhor pode viver noutro lugar qualquer. O quê? Vai expulsá-lo assim, sem ai nem ui? Muita gente teve que ser expulsa de suas casas. Repara que chegaram cerca de 15 mil pessoas a uma cidade com apenas 200 mil habitantes, 2/3 dos quais eram escravos. Mas ficaram sem casa? Claro, eles e muita gente. Então e agora? Isso é incrível, expulsar assim as pessoas. O que é que se faz agora? Agora? Agora vai uma voltinha de carro. Boa? Levas tu a chave? Siga em frente. Em direção às linhas de Torres Vedras. As linhas de Torres Vedras foram fundamentais para travar o avanço das tropas francesas no que foi chamada a terceira e última invasão. Mas falemos das duas anteriores. A primeira, como vimos, foi do Junot, que entretanto ficou cá a governar o país. Sim, mas não foi durante muito tempo. No dia 24 de julho de 1808, desembarca no Porto para comandar as tropas luso-britânicas o general Arthur Wellesley, o famoso Duque de Wellington. O Duque de Wellington, o próprio, aquele que viria a derrotar Napoleão em Waterloo. Exato. E que se notabilizou também na Batalha de Vimeiro, naquela que teria sido a primeira vitória significativa contra os franceses em meio século. Fantástico, esteve bem o Wellesley, então. Mais ou menos. Depois da assinada à paz da Convenção de Sintra, o Wellesley permitiu que Junot e as suas tropas saíssem de Lisboa quase intactas, conservando o seu armamento para aí tudo que tinham roubado aos portugueses. Partiram com armas e bagagens, portanto. Sim, parece que é daí que vem a própria expressão. Que giro. Mais ridículo é que foi consentido que os franceses embarcassem nos navios dos próprios ingleses. É claro que o Wellesley foi muito criticado no seu próprio país. E a segunda invasão? A segunda invasão dá-se no fim de março de 1809 pelo Marechal francês Soult, que entra por trás dos montes e ocupa a cidade do Porto. É novamente Wellesley que, um mês depois, volta a vencer os franceses nesta que foi uma segunda passagem rápida, mas muito destrutiva. Aliás, estas invasões foram particularmente violentas, até de parte a parte, não é? Sim, este confronto foi violentíssimo, até mesmo para os padrões da época. Se fosse possível descrever com pormenor tudo o que se passou entre invasores e invadidos, provavelmente este programa teria uma bolinha vermelha. Belo buraco, sim senhor. Não, Fernando, se este programa tivesse bolinha vermelha no canto, eu aproveitava, mas era para dizer o que vai-me neste momento na alma. E já agora para divagar sobre este buraco. Vivam as estradas portuguesas e os seus maravilhosos buracos! Viva! Estava a ser irónico, Fernando. Os buracos não têm nada de maravilhoso. Alguns tiveram. Repara que quando a terceira invasão francesa é o próprio Wellesley que manda danificar algumas estradas para atrasar o avanço dos franceses. Mas isso quer dizer, então, que este buraco pode ser um herói nacional. Este buraco é difícil que seja, porque nessa altura esta estrada não existia. E afinal não és nenhum herói. És só um mero e desprezível buraco que me ia partir da suspensão. Mas olha que até parámos num belo sítio para observarmos as linhas de torres. Olha, afinal até és fixe. Ó Borges, anda cá a ver isto.
Daqui tem-se uma bela perspectiva das linhas de torre. Pois, as famosas linhas de torres, que, ao contrário do que muita gente pensa, não são muralhas, como, por exemplo, a muralha da China. Exato. Eram antes um misto de obras defensivas e de formações naturais do terreno. Isto porque o terreno rochoso e irregular era muitas vezes por si só um obstáculo. Precisamente, e engenheiros portugueses e britânicos souberam aproveitar bem essas características. Como a ajudinha dos camponeses portugueses. Sim, foram cerca de 10 mil que moraram valos, escarparam colinas, desviaram rios para formar pântanos, fizeram fortificações e aterros. E cavaram buracos nas estradas para complicar a vida aos franceses. Claro. As linhas de torres eram constituídas a norte do Tejo por 3 linhas defensivas, com 152 fortificações e 628 bocas de fogo. A primeira linha tinha uma extensão de 46 km, a segunda de 39. A terceira linha incluía o Forte de São Julião da Barra, junto à praia de embarque dos ingleses. Entre as 3 linhas existia um sistema de comunicação, adaptado da Marinha Inglesa, extremamente rápido e eficaz. Ele permitia criar milhares de códigos diferentes, combinando bandeiras, balões e galhardetes elevados em postes. Já que falamos disto, vamos dar um salto ali a um sítio. Já vês. O Forte de São Julião da Barra. Este local permitia, além da defesa de Lisboa, que os ingleses partissem em caso de derrota e consequente fuga. Além disso, os abastecimentos das tropas britânicas entrando por ali ficavam completamente assegurados. De resto, esta questão dos abastecimentos constitui as páginas mais negras de toda a história das linhas de torres. Mas como assim? O exército luso-britânico recebia pelo forte os meios essenciais para combater e se alimentar. Já o exército francês obtinha os seus alimentos, sobretudo, nos territórios que ia ocupando. Por esta razão, Wellesley utilizou a política de terra queimada, queimando e destruindo quintas, terrenos agrícolas, moinhos, gado e florestas antes dos franceses chegarem. Mas então, assim sendo, o cenário já era de guerra mesmo antes dos franceses atingirem as linhas. Sim, e era desmoralizados pela fome que eles se confrontaram com as tropas inglesas bem estabelecidas atrás das linhas defensivas. Conclusão, os franceses perderam e o inimigo partiu. Sim, se bem que o amigo inglês não era melhor. De resto, era o próprio Wellesley que lamentava profundamente a ação das suas tropas, dizendo que são uma canalha insuportável que tem saqueado o país do modo mais terrível. Ele disse isso, o próprio Wellesley. Tal e qual, mas em inglês, claro. Mas continuas a olhar para o buraco. Encontrei aqui a pura ironia. Do buraco? Não, da história. E enquanto em Portugal se esburacavam estradas, no Brasil novas vias de comunicação eram estabelecidas. E mais ainda, agora era a colónia que reinava sobre a minha pátria. Imagino que o Rio de Janeiro deve ter mudado imenso. Claro, repara. Com a chegada da corte portuguesa, o Rio de Janeiro passa subitamente de posto colonial a centro de decisão do Império. Logo em 1808 é fundado o primeiro Banco do Brasil e criada a Imprensa Régia, que permitiu o funcionamento de tipografias e a publicação de jornais. É fundada a Academia Real de Belas Artes, criado o Museu Real, o Jardim Botânico e a Biblioteca Real, uma das mais importantes do mundo naquela época. Biblioteca Real que daria origem aqui à Biblioteca Nacional. Este não é o edifício original, mas a sua grandeza foi-se atualizando ao longo dos tempos. Hoje constitui a 7ª maior biblioteca do mundo e a maior da América Latina. Vamos ver? Vamos ver. Esta é a Crónica de Nuremberg, o livro mais ilustrado do século XV. Conta a história da criação desde o primeiro dia. Foi um dos 60.000 volumes que veio com Dom João. Fantástico, Fernando. E aqui temos umas imagens impressionantes. A partida da corte para o Brasil, o Rio de Janeiro como era quando eles chegaram
Este é o regresso do rei Dom João, já Terreiro do Paço, em Lisboa. Aqui está ele, com a Carlota Joaquina. A nossa vitória na Batalha do Vimeiro contra os franceses. É uma sequência de gravuras maravilhosa. Mas lá está. Se nós derrotámos os franceses em 1810, por que é que a corte não regressou logo a Portugal? Porque de início isso convinha aos ingleses e aos enormes privilégios que eles iam obtendo. Claro, os ingleses. Claro, tinham que ser os nossos amigos ingleses. Que pergunta estúpida a minha. Já não tenho pachorra para os ingleses. Nem tu, nem as pessoas naquela época, nem do Dom João. Da realidade ia-se gerando um sentimento anti-britânico que até aos próprios ingleses conviria que a corte viesse para Lisboa, mais para perto deles. Mas então, porquê é que não voltou? Será que a resposta está numa destas gravuras? A resposta está aqui. No Jardim Botânico? Mais propriamente naquilo que ele simboliza para Dom João. Como assim, Fernando? O seu amor pelo Rio, pelo Brasil. Ele, de resto, adaptou-se a uma nova realidade. Ao seu barroco tropical? Sim, e que era único. Ele trouxe dos maiores talentos artísticos europeus, músicos, bailarinos e até castrati italianos, que complementava com um elenco de escravos e libertos brasileiros. Podemos dizer, então, que os seus últimos anos aqui foram melhores que os primeiros anos de governação? Sem dúvida, sobretudo após o Congresso de Viena. Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi onde os embaixadores das grandes potências europeias redefiniram o mapa político da Europa após a derrota de Napoleão. Nessa altura, considerava-se intolerável o poder português sediar-se numa colónia e não na pátria-mãe. Mas tudo ficou diplomaticamente resolvido com a criação do Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves. O Brasil conquista o estatuto de reino e a festa por aqui deve ter sido imensa. Sim, pelo menos para a maioria. Já em Portugal, calculo que as coisas fossem bem diferentes após a perda da sua posição histórica. Era diferente e de que maneira? Entretanto, a 20 de março de 1816, Dona Maria morre. Já nem lembrava da Dona Maria. Só 2 anos depois, Dom João é aclamado rei. O nosso rei Dom João VI. E a pressão para ele regressar aí torna-se imensa. Aliás, há uma zona do país onde essa pressão fica particularmente forte. Eu é que não estou agora a ver muito bem. Já te digo, entra por aqui. Exato. Na cidade do Porto, com a Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820. E depois em Lisboa. Sim, nas Cortes, a 30 de janeiro de 1821, nas quais é exigido o regresso imediato do rei. O que, para o Brasil, poderia significar o fim da autonomia conquistada. Sim, precisamente. O rei só teve que nomear o seu filho regente em seu nome e acabar com 13 anos de permanência no Rio, que o marcou profundamente. Já a Dona Carlota Joaquina? Desta terra não levo nem pó! Dona Carlota Joaquina veio feliz e contente de um Brasil que detestava. Mas rapidamente o seu estado de espírito haveria de mudar. Pues que ninguém pense que vou assinar esta próxima Constituição. Sou um idiota como Juan no é que assina isto. Preferiria não ser rainha. E foi o que aconteceu. Ela acabou por ser destituída do título de rainha. Mas ainda iria conspirar de novo contra o marido, desta vez em Portugal e através do seu filho, Dom Miguel. Sim, e daí a Abrilada e Vila Francada. Mas isso é para outro programa. A verdade é que ela acabou por ficar esquecida e desterrada em Queluz. Entretanto, o filho dele, Dom Pedro, também trai o pai e proclama a independência do Brasil com o famoso grito do Ipiranga. Consta que não terá sido bem assim. Dom João VI, mais uma vez, terá antecipado acontecimentos futuros. Pedro, o Brasil brevemente se separará de Portugal. Se assim for, põe a coroa em cima da tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela. De facto, alguma coisa Dom João VI fez na história. E até mais do que aquilo que parece. Sempre de fininho, mas fez. Sim, perdeu o Brasil,
mas preservou a coroa e manteve a independência de Portugal. E o próprio Brasil só é como é porque a família real veio para cá. Caso contrário, ter-se-ia provavelmente dividido em vários países, como aconteceu com as ex-colónias espanholas. Dom João VI faz lembrar a frase daquele célebre historiador britânico, Christopher Lee, que dizia assim: as pessoas fazem história, só que às vezes não têm consciência de que a estão fazendo. Ah, e ainda ganhou a Napoleão, esse verdadeiro Zidane da política francesa. Lá vens tu com o futebol novamente, pá. Isto é para acabar o programa. É para acabar o programa, pois é. Olha, como diriam aqui no Rio, é um finalzinho show de bola, né?